Nosso tema está aí, buscando bons referenciais para a minha família. Amém? Buscando bons referenciais. Eu acho que você deseja buscar esses referenciais que vão abençoar a sua família. E o nosso sermão está baseado em um versículo apenas. Eu vou usar várias versões do mesmo versículo para a gente aprofundar. É sempre um desafio quando olhamos para um texto pequeno, mas esse texto é um texto muito rico. Os irmãos vão colocar 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 5. Quero ler introdutoriamente para você tomar ciência desse texto. Paulo escrevendo a Timóteo. Essa carta é a carta do segundo aprisionamento de Paulo em Roma, e definitivo, antes da sua morte. Paulo foi preso no primeiro momento, e ele escreve 1 Timóteo e Tito, depois ele é solto, depois ele é preso, e então escreve 2 Timóteo, e é uma carta de despedida, de orientações, uma carta muito rica, a segunda carta de Timóteo. Especificamente nessa introdução da fala de Paulo, ele traz orientações específicas para Timóteo, e ele fala algo interessante nesse início. Ele diz assim: lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Amém? Vamos ler comigo? Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Que coisa bonita esse texto bíblico. Bons referenciais são significativos quando estamos pensando nesse tema, o nosso tema anual, e esse tema focando na família, quando nós estamos pensando em restauração de vidas e de famílias. Nós precisamos de bons referenciais. E na Bíblia é interessante que a Bíblia não só nos traz bons referenciais, bons exemplos, como também exemplos negativos. Como é na vida, nós temos bons exemplos e exemplos negativos. Para onde nós vamos olhar, afinal, diante de tudo isso? Por isso, bons referenciais são importantes quando nós estamos pensando em nossa família, para a minha família, para a sua família. Nós constatamos hoje, meus irmãos, muitas famílias inconstantes na presença de Deus. Não há constância na presença de Deus. E isso é um problema ao longo da jornada. Nós constatamos também famílias que estão desvalorizando a palavra de Deus. Algumas delas já valorizaram a palavra de Deus e hoje não estão valorizando a palavra de Deus. É um problema também. Nós constatamos famílias vivendo na superficialidade e, por conta disso, também na futilidade. São situações que nós observamos, é um problema quando queremos uma vida cheia de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo e da palavra de Deus. O mundo hoje tem contribuído em parte para isso. Por isso nós devemos estar atentos quando estamos falando de família e de restauração da família. O mundo tem produzido mensagens que comprometem a saúde da minha família e da sua família. A toda hora. As famílias estão sendo bombardeadas através da pregação da descontinuidade da família, da vida. Nós vemos muitas pessoas ouvindo uma mensagem hoje da pregação para desistir. A descontinuidade, a palavra que eu estou usando, acho que tem aí em cima. Nesse mundo, como o pastor Renato falou, nesse mundo líquido, é um mundo que descarta fácil. Então a pregação não é para manter, para continuar. A pregação é para desistir. Desiste logo, para logo, não é para continuar. Por isso há uma pregação mesmo para você desistir, descontinuar. Hoje também há uma supervalorização do prazer. É um mundo que a gente chama uma expressão conhecida hedonista, o mundo do hedonismo, onde o prazer é buscado, é celebrado.
Isso muitas vezes afeta a família, prejudica a família, destrói lar, casamentos. Existe também hoje o enfraquecimento da verdade. Cada um tem a sua verdade. E mesmo que de repente você diga que você tem a verdade de Deus, a pessoa não tem a minha verdade também. E cada um vai caminhando com a sua verdade e cai numa relativização da verdade, não é? Se não tem verdade, a palavra de Deus dá o norte para a gente e pontua que há sim uma verdade que nós devemos fundamentar a nossa casa, a nossa vida. Há também hoje uma propaganda enganosa de sucesso, e até uma propaganda enganosa de sucesso familiar. A gente vê nas propagandas, e às vezes as pessoas seduzidas com tudo isso, vão buscar de repente o possuir, em detrimento do ter, vão focar na aparência e vão desprezar a realidade do que é uma família. Então há propaganda de sucesso, que às vezes é um sucesso que não é dentro da lógica daquilo que Deus fala. E às vezes muitas famílias embarcam nessas ênfases que o mundo de hoje traz. Desiste, o prazer é o mais importante, não tem verdade, cada um tem a sua. O sucesso é isso. O que é o sucesso, por exemplo, familiar para nós? O que representa sucesso de verdade? E diante de tudo isso, meus irmãos, nós devemos pensar qual o caminho que nós estamos seguindo e quais os referenciais que podem nos ajudar quando pensamos em restauração da família ou restauração familiar. A gente que lida com tantas pessoas há tanto tempo, esse ano eu completo 26 anos de ministério pastoral, e a gente, em tantos lugares já, não só aqui, a gente tem visto tanta coisa. E eu pergunto a você, quando uma mulher está sofrendo com um marido que quer deixá-la, o que ela faz? Quem ela procura? O homem está sofrendo com a mulher que quer deixá-lo, diante desse quadro, o que ele faz? Quem ele procura? O que ele vai fazer? Quando um casal está brigando, quase chegando às vias de fato, agressões, e às vezes chega a agressões que ninguém sabe, como é que isso vai ser resolvido? Para onde esse casal vai olhar? Quando uma mulher toma conhecimento que o seu marido está envolvido com pornografia na internet, virou um vício, quem ela vai procurar? Ou o contrário, como é que ela vai resolver esse problema? Muitas famílias estão sofrendo com isso. Quando uma mãe não sabe mais o que fazer porque o seu filho está viciado, ou em drogas mesmo, ou em jogo, alguma coisa, quem ela vai procurar? Quem ela vai ouvir? Como é que ela vai resolver esse problema? São situações que se manifestam no ambiente da igreja também. Para onde nós vamos olhar? Por isso nós temos de ter bons referenciais para a nossa família. Nós precisamos da ação divina para que as nossas famílias sejam restauradas. E nesse processo de restauração, cada um precisa olhar para esses referenciais. Quando lemos esse versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, nós vemos algumas coisas interessantes que eu separei, eu espero que venha falar ao seu coração. Primeiro referencial que eu vejo aqui na família de Timóteo é firmeza espiritual. Firmeza espiritual. Quero ler na NVT, a nova versão transformadora, novamente. Paulo diz: lembro-me de sua fé sincera. Olha só, Paulo está se comunicando uma carta para Timóteo, e está lembrando disso, da fé sincera, como era de sua avó Lóide, de sua mãe Eunice. Ele disse: eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Que bonito, irmãos. Você conhece, você sabe da família de Timóteo? Nós temos um pouco aqui, e devemos entender um pouco mais da família de Timóteo. A Bíblia fala em outro texto da família de Timóteo, quando Paulo está na sua segunda viagem missionária, que ele agrega Timóteo nessa viagem missionária, lá no capítulo 16 de Atos, nós encontramos uma fala interessante, falando um pouquinho mais da família dele. Diz lá: Paulo foi primeiro a Derbe, e depois a Listra. Listra é a cidade de Timóteo, descobrimos aqui,
onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Olha só, a mãe dele era uma judia convertida, aprendemos mais aqui sobre a mãe, e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Olha só que interessante, descobrimos ali coisas interessantes. Descobrimos que a mãe de Timóteo era uma judia convertida e o pai era gentio, grego. É interessante isso. O texto destaca que Timóteo, sua mãe, voltando ao texto original, e sua avó eram pessoas que demonstravam uma fé sincera. Uma fé sincera. E esse é um referencial importante. Quando queremos sobreviver, queremos caminhar em nossa fé e queremos abençoar outras famílias, porque esse é o ponto que eu quero falar aqui hoje também. Eu fiquei pensando na família de Timóteo, com esse elogio que Paulo diz, eu quero lembrar, falando da mãe, da avó, mas eu fiquei pensando, será que a família de Timóteo não tinha problemas? Certamente tinha problemas, tinha dificuldades, turbulências, aflições, como todas as famílias, mas o texto é claro aqui, o texto descreve nas palavras de Paulo, que eles eram firmes na fé. Eu quero colocar duas versões aí, já está aí, diz assim, a Nova Versão Internacional diz, recordo-me da sua fé não fingida. Fé não fingida. A religiosidade ou a espiritualidade em muitos lugares, ela pode trazer algum tipo de hipocrisia, e o Paulo está falando aqui, recordo-me da sua fé não fingida, e a Almeida atualizada diz, lembro-me da sua fé sem fingimento. Isso é uma coisa interessante, Paulo está dizendo que eles tinham essa fé firme, sem fingimento, sem hipocrisia, essa é a ideia do texto, e se olharmos com atenção, para o texto, vamos perceber que Paulo está utilizando essa palavra, lembro-me ou recordo-me, está na minha mente, é o que Paulo está dizendo, quando eu olho para vocês eu lembro disso, de firmeza espiritual. Se nós queremos caminhar bem, nós temos de ter essa firmeza espiritual. Louvamos a Deus pelas famílias que estão construídas a partir dos bons referenciais, que inclusive podem ajudar, auxiliar outras famílias e outras pessoas na reconstrução e na restauração. Paulo está elogiando aqui. Então, diante disso, meus irmãos, o que nós devemos fazer pensando nessas famílias que possuem esse referencial da firmeza na fé? Eu tenho que identificar aqueles que podem me ajudar no processo de restauração. Você já percebeu que Deus sempre coloca alguém para me abençoar, para trazer uma palavra de Deus? Se você estiver atento, você sempre vai poder contar com alguém que vai falar em nome de Deus, que vai te abençoar, que vai te encorajar, exortar, te consolar. Só se você não quiser, porque tem aquele que diz assim, não tem ninguém, não acho ninguém. Será? Sempre vai ter alguém que você pode identificar, você precisa identificar, porque Deus sempre coloca pessoas abençoadas que podem nos ajudar. Na introdução eu falei vários problemas, e a lista é grande, problemas, os mais variados nas famílias. Identifique alguém que possui essa fé firme, essa fé sem fingimento, ele vai ajudar você. Segundo, abra o seu coração com pessoas sérias com Deus. Quando nós encontramos pessoas sérias, a gente pode abrir o coração, a gente pode chorar junto. Veja onde você está buscando ajuda, isso é interessante. Tem muita gente buscando ajuda em lugares ou pessoas, com pessoas que não podem ajudar. Avalie os conselhos que você está recebendo. Tem gente que ouve palavras que não expressam a verdade de Deus, e não só ouvem essas palavras, mas tomam decisões a partir dessas palavras, e o final não é adequado. Esse referencial que nós vemos na família de Timóteo é importante.
na avó, na mãe, nele, firmeza de fé, como Paulo disse. Nós podemos ser abençoados com gente que se mantém firme na fé. Procure essas pessoas. E se você se considera uma pessoa firme na fé, esteja atento para abençoar outras pessoas, outras famílias que precisam de restauração. O texto nos mostrou que havia firmeza espiritual na família de Timóteo. Por isso, bons referenciais nos ajudam a seguir em frente e podem ajudar outros no processo de restauração. Se você deseja entrar na estrada da restauração, valorize aquelas pessoas que não representam, usando a linguagem de Paulo, que tem uma fé não fingida. Esse é o referencial que nós devemos buscar. Segundo referencial é o legado de fidelidade. Agora eu uso a Nova Almeida atualizada. Ele diz assim que as versões vão expressando o que a gente percebe aqui no texto. Lembro da sua fé sem fingimento, Paulo está dizendo. Agora olha só nessa versão. A mesma que primeiramente, então antes, ele está se dirigindo a Timóteo, ele está dizendo, lembro-me da sua fé, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide. Então essa fé sincera está vindo da avó. A irmã Tânia falou aqui da sua mãe, da importância, do impacto que gente abençoada traz, a começar da nossa casa. Isso é muito sério, porque se você não impactar o seu filho, alguém de maneira desastrosa lá fora vai impactar para o mal. Então nós devemos impactar. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Olha só, que palavra bonita de Paulo. Paulo se lembra, isso é bonito, que essas 3 gerações estavam deixando um rastro de fidelidade. Um rastro de fidelidade. Não é um rastro de desobediência, não é um rastro de teimosia, não é um rastro de pecado, mas um rastro de fidelidade. Essa fé primeiramente habitou em sua avó, habitou em sua mãe, e eu tenho convicção, estou certo que ela habita em você. Essa sinceridade, essa firmeza, esse rastro de fidelidade, as pessoas podem identificar em sua família, em sua vida. Às vezes nós vimos rastro de inconstância, de desobediência, de precipitação, mas o texto destaca rastro de fidelidade nas 3 gerações ali, vó, mãe e na vida de Timóteo. Uma família pode se beneficiar com o legado de fidelidade de outras famílias. Por isso que a igreja é importante. Nós poderíamos colocar lá na introdução a desvalorização da igreja nos dias atuais. E para ser crente do Novo Testamento tem que levar a sério liderança, pastor, igreja e palavra de Deus. Senão eu não sou um crente do Novo Testamento. Eu preciso valorizar a igreja, porque é na igreja que eu tenho esses exemplos bons, que me ajudam e que eu posso ajudar também. Uma família pode ser afetada positivamente, então, com o legado de fidelidade de outras famílias. Ela pode corrigir o rumo. Nós vimos isso na vivência de uma comunidade de fé. Quantas famílias, quantos irmãos ajudam outros irmãos? Isso é comunidade de fé, isso é igreja, isso acontece. É mutualidade, é encorajar uns aos outros, é orar uns pelos outros. É isso. Então, quando somos aquilo que Deus deseja, irmãos, que sejamos, nós podemos somar na restauração de outras famílias. Eu tenho certeza que Loide, Eunice e Timóteo somavam na vida de muitas pessoas, mesmo tendo um pai grego. Hipoteticamente estamos vendo aqui um casal misto, né? Uma família onde o pai, a Bíblia diz que não é convertido, mas mesmo assim você vê fidelidade e fé sincera. Legado de fidelidade deve ser construído no dia a dia. Se nós queremos encerrar a nossa carreira olhando para trás, nós precisamos começar hoje. A seriedade. Isso afeta a minha vida, afeta a minha família, afeta outras famílias. Legado de fidelidade é construído, precisa ser construído debaixo do temor de Deus.
E é luta, é desafio, não é fácil. Não é fácil ser cristão no mundo de hoje e não é fácil ter uma família como Deus quer no mundo de hoje. É nadar contra a maré. Mas é o nosso desafio, legado de fidelidade, como nós estamos vendo na família de Timóteo. E esse legado também é construído no aprendizado contínuo. Quantas pessoas eu vejo hoje que desistiram, pararam de aprender, outras acham que já sabem de tudo. Famílias que não querem mais aprender. A sua família está disposta a aprender com a palavra de Deus, com homens e mulheres de Deus, com o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração. O N. Cordeiro, no livro Mentores segundo o Coração de Deus, ele diz assim: para uma vida de crescimento, a aprendizagem continuada é essencial. Para uma vida de crescimento, a aprendizagem continuada é essencial. Então nós devemos estar abertos para aprender com Deus, para aprender com outras famílias, para aprender com pessoas de Deus. Eu acredito nesse poder do cotidiano. Nós estamos pensando em família, mas se você pensar na sua família só nesse mês e voltar no ano que vem para pensar em família, não vai dar certo. Porque família é todo dia, é luta todo dia. Você tem que pensar na sua família, você tem que ver quais são os valores que você está adotando em sua família. Senão você vai acumular prejuízos e você vai sofrer. E você precisa da intervenção de Deus, você tem que então zelar pela sua família todo dia. Na hora das grandes crises da vida, nós precisamos de pessoas que andam na presença de Deus e que deixam esse legado, estão deixando esse legado de fidelidade. Eu usei a palavra rastro de fidelidade. Quando você anda numa floresta, eu já fiz isso no meio do mato, e quando passa um bicho muito grande e tem um rastro ali, até cobras grandes deixam rastro. Passou um bicho aqui. Eu quero essa figura do rastro, e significa que eu vou andando atrás do Oséias, olhando para ele e vejo que ele ama o Senhor, ama a palavra de Deus, ele está me deixando esse rastro de fidelidade, amém? Isso é importante quando estamos pensando, e se nós pensamos nesse rastro de fidelidade, a gente tem que olhar para a nossa família e pensar que nós não damos conta de tudo. Só você e o seu marido, você e a sua esposa não dão conta de tudo. Vocês precisam de ajuda, precisam de gente que ama a Deus, amém? Então verifique que tipo de referencial você está buscando para a sua família. E isso é importante em nossa jornada e quando nós estamos pensando em restauração. Um outro referencial é compromisso com os valores do reino de Deus. Compromisso com os valores do reino de Deus. Num mundo com outros valores, nós precisamos ter compromisso com os valores do reino. Nós estamos debaixo dos valores do reino de Deus. E aí eu uso a paráfrase e a mensagem, a mesmo texto, e ela diz assim, olha só: essa lembrança preciosa, Paulo está falando com Timóteo, me leva a outra, olha só nessa paráfrase, essa lembrança preciosa me leva a outra, integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice. Olha só que legal, transmitida por sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e agora a você. Você viu o processo? Vó, mãe e filho. Você não pode desistir, porque às vezes você acha que não está valendo a pena. Quando o André casou com 30 anos e estava lá em casa até 29, a gente falava sério com ele, eu e Beth. A gente falava sério com ele. A gente sempre tentou imprimir nele os valores do reino de Deus, não importa a idade. Então não desista do seu filho, não importa a idade que ele esteja. Fale sério com ele. Fale dos valores do reino de Deus com ele, porque isso vai afetá-lo e ele não vai esquecer. Amém, irmãos? Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e agora a você. É um processo que eu não posso perder de vista, nem achar que não está valendo a pena, porque de repente você está criando seu filho e você não está vendo o resultado, você quer mais. O seu papel é transmitir os valores.
do reino de Deus, impregnar naquele coraçãozinho, não importa a idade, se é junior, jovem, adulto, está na sua casa, você tem que colocar esses valores. E o apóstolo Paulo vê fé não fingida nos três, vê firmeza e vê valores do reino de Deus em Lloyd, Eunice e Timóteo. Todos eles assumiram um compromisso com o reino de Deus, com os valores do reino. Nós não podemos sobreviver em termos espirituais sem compromisso com os valores do reino de Deus. Famílias que prevalecem assumem compromisso com os valores do reino de Deus. Aonde nós queremos chegar como servos de Deus? Nós estamos falando em restauração esse ano todo. Aonde nós queremos chegar? Como nós estamos? O que nós precisamos reconhecer? Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus me abençoa. Nós estamos num mundo que tem outros valores, mas nós devemos viver com os valores do reino de Deus. Famílias que estão buscando restauração devem espalhar esses valores para outras famílias, impactando outras famílias. Os valores do reino de Deus vão sempre entrar em colisão com alguns aspectos do pensamento da sociedade atual. Nem tudo da pós-modernidade é ruim, é fato, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que eu tenho que parar para pensar, para não aceitar tudo, beber tudo, comer tudo, aplaudir tudo. Não dá para aplaudir, porque tem coisas que elas vão entrar em conflito com a palavra de Deus. Os valores do reino de Deus, então, podem nos ajudar nesse processo, desse enfrentamento dessa realidade de hoje, porque os valores propagados em nossa sociedade celebram em muitos momentos coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então, quando você fica com os valores do reino de Deus, você vai saber discernir todas as coisas. Então, em seu processo de restauração, verifique aquelas famílias ou pessoas que estão afinadas com os valores do reino de Deus, e você vai poder ser abençoado, a sua família vai ser abençoada. Famílias que têm compromisso com esses valores se protegem de ideias ou ideologias desse tempo. Tanta coisa ruim que se propaga hoje, e eu preciso entender a palavra de Deus. Por exemplo, o que você tem dito hoje, nesses momentos, nesse tempo de luta e provação? O que você diz e o que a sua família concorda tem a ver com aquilo que você está acreditando. E aí você pode falar coisas, mesmo sendo uma família crente, falar como uma família descrente. Mesmo como um discípulo de Cristo, você pode falar em algum momento como um ímpio. Eu queria ler um texto interessante que traz essa decepção. Tive que colocar naquele tamanho, porque tinha que ficar naquela configuração ali, você já vai entender. Essa pessoa pode ser qualquer um de nós. Ela diz: Deus não me ama. Você não pode me obrigar a acreditar que Deus é bom. Essa é a única verdade da vida. Este mundo é produto do acaso. Como posso crer que Deus usará a minha vida? Tenho certeza de que Deus me abandonou. Olha só, você está falando isso hoje? Nunca mais direi que Cristo ressuscitou dos mortos, mas que nunca hoje sei que o homem pode salvar a si mesmo. Temos de entender que é ignorância pensar que Deus responde orações. Você está assim? Achando que Deus não responde orações? Os cristãos declaram que sem Deus o mundo mergulharia na escuridão. O mundo pode satisfazer as minhas necessidades e o fará. É uma mentira dizer que Deus sempre esteve presente na minha vida. Agora, continuando, constato que não importa o que faça, a verdade é que Ele não me ama. Como posso presumir que Deus é bom? Tem gente falando isso. Em algum momento da sua vida você ouviu alguém falar isso? Você já falou isso? Eu preciso ter a palavra de Deus em meu coração e ter o foco certo para poder expressar e dar o meu testemunho da maneira correta. Então eu preciso olhar as circunstâncias de modo diferente, a partir da palavra de Deus,
com os valores do reino de Deus, firmado em minha fé, entendendo que Deus está comigo, amém? Aí eu olho para esse texto diferente, eu vou ler de trás para frente. Deus é bom, como posso presumir que Ele não me ama? Amém, irmãos? A verdade é que não importa o que faça, agora constato que Deus sempre esteve presente na minha vida. É uma mentira dizer que o mundo pode satisfazer as minhas necessidades e o fará. Sem Deus o mundo mergulharia na escuridão. Os cristãos declaram que Deus responde orações. Temos de entender que a ignorância é pensar que o homem pode salvar-se a si mesmo, mas que nunca hoje sei que Cristo ressuscitou dos mortos, amém? Nunca mais direi que Deus me abandonou. Tenho certeza de que Deus usará a minha vida. Como posso crer que este mundo é produto do acaso? Essa é a única verdade da vida. Deus é bom. Você não pode me obrigar a acreditar que Deus não me ama. Amém, irmãos? Então, nós respondemos à vida a partir das nossas crenças, dos nossos valores, daquilo que nós estamos colocando como base da nossa vida. Eu posso falar besteiras, ou eu posso entender que Deus está presente, mesmo quando eu não entendo tudo. Mesmo quando eu estou na provação, mesmo quando o meu casamento está em conflito, mesmo que aparentemente meus filhos estão fora do padrão, do que eu queria, o que Deus deseja, eu tenho que crer que Deus está comigo e pode me abençoar. Eu tenho que fazer uma leitura correta, mas dependendo dos seus valores e crenças, você pode falar besteiras, você pode questionar até Deus. Por isso nós devemos viver debaixo dos valores do reino de Deus, para seguirmos esse texto do livro do Greg Groeschel, Esperança na Escuridão. Deus é bom mesmo quando a vida não é. É um interessante livro. Quando estamos então, meus irmãos, pautados nos valores do reino de Deus, nossa declaração é outra. A pergunta que nós precisamos responder hoje: qual tem sido a nossa declaração diante da realidade que nós estamos vivendo? E quando nós vivemos tudo isso, e quando entendemos, temos convicção de fé, estamos aprendendo com pessoas comprometidas com os valores do reino de Deus, isso afeta a nossa família para o bem. Por isso que você precisa de gente abençoada do seu lado, por isso você precisa de igreja. Igreja é que a Bíblia ensina. Você tem que perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações, que a Bíblia diz. É o modo como Deus ensina a gente ser gente do jeito dele. Não foi eu que inventei, é a Bíblia que diz. Quais os referenciais que você está buscando para a sua família? Hoje, nesse tempo, nós aprendemos com a família de Timóteo que não era a família perfeita, mas nós conseguimos ver esses pontos positivos, coisas interessantes. 3 coisas aqui: firmeza espiritual, legado de fidelidade e compromisso com os valores do reino de Deus. E aqueles que estão firmes na fé, que andam em fidelidade, têm compromisso com os valores do reino de Deus, são pessoas agradecidas. Esse Deus que restaura, conserta, o nosso tema principal, como nós temos aqui o nosso tema da família. Família restaurada está sempre pronta a consertar, refazer, recomeçar e agradecer. Mas se não tem firmeza de fé, não tem legado de fidelidade, que é construído no dia a dia, e compromisso com os valores do reino de Deus, o final é murmuração, não é gratidão. Por isso nós devemos olhar para essa família bíblica, uma mãe serva de Deus, um marido que não era crente, mas uma família que tem compromisso, tem firmeza. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme, diz Paulo aqui nesse texto. Que interessante. Paulo coloca esse rapaz jovem para estar com ele na segunda viagem missionária, porque ser um missionário, né, pastor Heber, não pode ser um missionário de qualquer jeito.
O texto disse lá para a gente que as pessoas de Listra e Icônio, duas cidades, tinham Timóteo em alta consideração. A pergunta é por quê? Nós descobrimos por quê. Porque ele tinha uma avó abençoada e uma mãe abençoada. E ele foi um jovem abençoado, se transformou num pastor abençoado, com todas as suas lutas. Por isso, meus irmãos, nós estamos pensando em restauração, estamos pensando em referenciais, para onde nós estamos olhando, vamos pensar nesse texto, vamos guardar em nosso coração e vamos seguir esse exemplo de firmeza, legado de fidelidade e compromisso com os valores do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar nesse momento, feche os seus olhos.